Então hoje a gente, na Fita Education Responde, vai responder a terceira e última pergunta aí do Eli de Assis, nessa sequência de 3 que ele nos passou, né? Então, e ele pediu para falar um pouco mais sobre acertos de carro de circuito. É uma pergunta muito interessante, obrigado mais uma vez Eli por todas as perguntas. O carro de circuito, ele é muito semelhante, na minha opinião, ao acerto de um carro de rua. Então o carro de circuito, o carro de track day, hoje está muito em evidência essa questão do track day, e o track day é uma coisa assim mais popular, mais amadora. O carro de circuito já é uma coisa assim mais profissional, envolve um pouco mais de preparo, né? O circuito, eu acho que ele está muito mais eclético ultimamente, né? Nos últimos anos a gente percebe uma quantidade muito grande de pessoas aderindo a carros de circuito. E a gente vai falar um pouquinho aí do universo de carro de circuito, que seria a porta de entrada. Projetos mais simples, voltado aí a um carro aspirado, por exemplo, que tem aí o principal foco, o objetivo do carro, o entusiasta ou o piloto, né, tenha como ferramenta de desenvolvimento da pilotagem dele um carro seguro, um carro confiável, e que ele consiga aí, de uma certa forma, evoluir, né, a pilotagem dele, se preocupando não com o carro, e sim se preocupando aí com a postura de pilotagem. Aliás, existem excelentes cursos nesse segmento e que dão aí uma ótima orientação sobre essa questão de pilotagem. Bom, vamos entrar aí para a dica do Eli. Primeiro, o que eu recomendo quando você for fazer um acerto para esse tipo de carro, tá? Com esse foco aspirado. Primeiro, dividir o funcionamento do motor em regimes de trabalho, buscando o lambda e o ponto mais seguro, não esquecendo que no dinamômetro, e esse é o local onde a gente vai começar esse acerto, né? Aí que a gente vai buscar o acerto que o Eli nos pediu. Vai ser a primeira etapa, vai ser no dinamômetro. No dinamômetro, o tempo de exposição e o tempo que a gente fica lá ativo é muito diferente do circuito da pista. Então eu tenho que usar alguns critérios de segurança para que esse valor de lambda e esse valor de avanço de ignição ou o valor de ângulo de ignição escolhido seja o mais adequado, baseado no fator segurança, buscando um bom desempenho, né? Buscar o acerto no dinamômetro sempre baseado numa referência de torque efetivo. Por que isso, tá, pessoal? Porque às vezes, erroneamente, eu vejo muita gente, principalmente do circuito, às vezes arrancada também, tá? Não quer dizer que seja só circuito, mas no circuito é bem comum quando o pessoal é um pouquinho mais... O pessoal mais profissional já tem isso bem claro, mas o pessoal um pouco mais amador, eles vão focados só no pico de potência. E às vezes o pico de potência, ou priorizar o pico de potência no dinamômetro, te traz uma curva de torque ruim, e o carro, né, de circuito, ele opera com uma transiente sempre buscando lá de uma faixa X de RPM a outra. Vamos imaginar aí um câmbio bem escalonado operando lá de 5.000 a 7, de 5 a 7, de 5 a 7. É ali que eu tenho que ter uma amostra de torque boa. E não adianta o meu carro lá ter um pico de potência a 6.000 e ter nada de torque a 6.600. E eu queria que o meu carro gire 7. Então, enxergar isso é de extrema importância. Então, uma maior torque e uma faixa efetiva de torque, né, para a operação. E que não valorize só a potência máxima. Isso é um detalhe muito importante que deve ser observado e respeitado. Eu costumo usar uma expressão nos treinamentos que a gente busca lá a mesa de torque, né? O quanto mais, né, ela tem que subir o mais rápido possível, se manter o torque máximo, e isso está muito relacionado, tá, pessoal? Principalmente a concepção de projeto quando se fala de motor aspirado, porque motor aspirado a gente qualquer detalhe faz muita diferença, tá? E aí é um conjunto, é uma conjunção de tomadas de decisões que vão tornar o carro mais eficaz ou mais efetivo em relação ao torque. Busque um acerto que dê repetibilidade do início ao fim da competição. Há pouco tempo atrás, eu tenho junto com meu irmão, a gente tem um Gol de Track Day, e é um carro um pouquinho diferente, é um carro turbo, tá?
Mas é uma coisa assim que a gente se preocupou, é um carro que é um Gol 20 válvulas turbo, inclusive já gravei um vídeo aqui falando sobre ele aqui no canal, quem quiser dar uma volta lá, quando eu falo de motores Volkswagen Audi 1.8 turbo, 20 válvulas, eu falo um pouquinho mais desse projeto. E nesse carro a gente teve um evento aí que te deu mais de 80 voltas no Autódromo de Tarumã. E o muito importante é que o carro tenha a mesma repetibilidade, um dia extremamente quente, um ambiente insalubre, né, para um motor, né, diferente de uma aplicação rua, digamos assim, ou até mesmo... eu tenho que ter uma repetibilidade do meu carro do início ao fim do evento, e o desejável é que eu não precise reparar o meu motor no final do evento, né? Se eu tiver que fazer isso é porque alguma coisa eu fiz de errado. Então busque um acerto que te dê repetibilidade do início ao fim da competição. Uma das coisas que é de extrema importância aí, fica uma dica, o pessoal erra bastante, o que eu vejo, tá? É que o pessoal erra bastante ou não cuida, ou não dá a ênfase correta para as correções ou compensações de combustível e ponto para uma queda de tensão, para uma condição de aumento de temperatura, para uma queda de temperatura. Eu já vi muitos casos, né? Eu acompanhei durante 3 anos aí o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, acompanhei diversos campeonatos regionais de marcas e pilotos, acompanhei o Campeonato Brasileiro de Rally. E o que eu percebi aí nessas categorias, onde eram provas de maior duração, com maior necessidade de preocupação com um acerto mais detalhado, é que algumas pessoas pecavam em detalhes como a correção pela temperatura do ar, não botavam nem o sensor. Então assim, cuidado, porque quando a gente pega uma necessidade, ou quando a gente foca em carros ou projetos que tem que ter uma repetibilidade e uma segurança em longo espaço de tempo de exposição, trabalhar com a correção por temperatura, tensão de bateria, até mesmo usar um recurso de troca de marcha, como no vídeo anterior eu falei aí das dúvidas do Eli sobre funções avançadas da linha Power FT, usar alguns recursos que vão lapidar o meu mapa e tornar o carro mais eficaz e com maior repetibilidade e segurança, tá? E outra coisa muito importante, eu iniciei o vídeo anterior falando sobre malha fechada. Existe um erro muito comum, tá? Não só no circuito, mas muito comum dos tuners, de pendurar a responsabilidade em cima da malha fechada do acerto de combustível. Isso está errado. Um mapa bem construído, ele vai ter uma necessidade de correção entre 2% e 5% na pior das hipóteses, normalmente entre 2% e 3%, digamos assim, entre 2% e 3% seria o desejável, às vezes chega a 5%, é tolerável, sem nenhum problema, mas existem casos onde o pessoal tem que adicionar, né, 15% de combustível pela malha fechada, e eu considero que isso é uma negligência quando se fala de um carro desse tipo. Imagina quebrar o cano, o escapamento lá, e ele começar a botar combustível, ou botar combustível não é problema, pior ele começar a tirar combustível, né, por algum motivo, e aí eu ter lá o meu motor danificado por um erro ou uma negligência no momento do acerto. E a última dica que eu posso dar, ou a última orientação que eu passaria em relação a acerto de um carro de circuito, seria que o dinamômetro ele é um norte, mas para trazer a verdade absoluta a gente precisa às vezes de outros parâmetros. Por quê? Eu vou trazer um exemplo prático que eu passei na pista, tá? Em 2 ocasiões, tá? A primeira ocasião foi de ter levado um carro de circuito de uma equipe que eu considerei foi uma escola, a parceria, a equipe WCR, que na época era dirigida pelo William e pelo Christian Delfino, que hoje ele sempre foi um grande amigo, o William também é um grande amigo. Hoje o Christian faz treinamentos de suspensão junto com a gente aqui. E eu acompanhei o carro no autódromo. Na verdade, eu acompanhei primeiro 2 dias no dinamômetro. A gente conseguiu aí uma mudança, com algumas mudanças, uma melhora significativa. O carro entrou com 128 cavalos na roda, saiu com 132, o que a gente considerou muito bom para a época.
Esse carro foi para o Autódromo de Tarumã e o resultado na pista em tempo e velocidade não atendia àquela melhora. Isso me surpreendeu bastante, a gente acabou voltando alguns parâmetros de avanço de ignição, mistura e também gap de vela, entre outras pequenas mudanças sutis que a gente fez, e a gente voltando para a condição anterior, a gente voltou a ter aquela velocidade, e velocidade é diretamente proporcional à potência, ou seja, a potência ou o ambiente de dinamômetro me proporcionava uma condição diferente do que a pista me gerava, e na pista ele precisou lá de um avanço de ignição diferente, de uma mistura diferente e de alguns setups diferentes para chegar no melhor resultado. E aí, então, o que eu gostaria de salientar para vocês, ou para você, é que não existe uma verdade absoluta no dinamômetro, mas ele é um norte que nos dá uma excelente referência, mas nada mais importante lá do que ter um bom cronometrista na equipe ou um sistema de aquisição de dados que tu consiga fazer essa leitura, ou até mesmo um radar. E aí o que acontecia é que o carro contornava mais lento a curva 9 do Tarumã, ele era mais lento na reta, e depois de voltar essas modificações ele voltou a ser o carro que era anteriormente. E uma outra coisa muito importante para esse tipo de desenvolvimento de carros desse circuito é de suma importância um piloto que te dê feedback. Eu tive a possibilidade nessa equipe de conhecer um piloto que eu considero ele mais do que um dinamômetro, porque tudo que eu fazia, eu sabia se o resultado estava sendo bom ou ruim, tá? O Moroni, como ele é conhecido, tá? Ele foi um cara, Luiz Clemente Moroni. O Moroni, ele nos trouxe aí me trouxe principalmente uma experiência de poder modificar parâmetros do carro e perceber se a mudança foi positiva ou negativa, porque ele tinha um capricho, né, de entender o carro e uma repetibilidade impecável como piloto. Isso fez com que a gente conseguisse desenvolver. Então, esse mundo da competição ele é simplesmente fantástico, mas no circuito ele é um jogo de xadrez onde mover uma pedra para um lado ou para outro, né, ou ela vai ter aí, às vezes, ações e reações que às vezes a gente não espera. Espero lhe ter chegado no teu objetivo com as 3 perguntas que tu me fez. Mais uma vez, muito obrigado pelas perguntas e aguardo as próximas. Obrigado.